Salve, salve. E aí, tudo bom? Aqui vai ser o meu novo canal, que vai se chamar King's Talks. É Talks mesmo, né, bem? Eu vou falar assuntos meio que aleatórios e assuntos que eu acho interessante trazer aqui. E o primeiro assunto desse primeiro vídeo vai ser o Dragon Ball Super Heroes. Eu reassisti ele esses 4 dias seguidos para trazer minha opinião, porque eu sempre vejo as pessoas falando que o Bestial e o Piccolo Orange ele é superior ao Super Saiyajin Blue, ou pelo menos que tem o mesmo nível de poder. E na verdade não, se vocês olharem bem o filme, vocês vão ver que na verdade não chega a tudo isso. A primeira coisa é que, se vocês lembrarem, o Piccolo no torneio do Universo 6 e do Universo 7, ele tinha um poder similar ao Goku base. Ele era inferior ao Frost, que consecutivamente era bem inferior ao Super Saiyajin 1. Então o Piccolo atualmente deve estar no mesmo nível do Goku Super Saiyajin 1, ou pelo menos uma base bem próxima, talvez um pouco superior, talvez um pouco inferior, mas nessa base, pois o Piccolo ele continuou treinando mesmo depois do universo 6 não, do torneio do universo 6 e do universo 7. E ele treinou também pro torneio do poder. Então, depois disso, o Goku e o Piccolo não lutaram mais, digamos assim. Eles não enfrentaram o mesmo inimigo, para ser mais exato. E o Gama 2, ele derrotou o Piccolo com certa facilidade. Ele não chegou a derrotar, mas se ele tivesse enfrentado o Piccolo até o final, se fosse uma luta até a morte entre eles dois, no começo do filme, o Piccolo teria sido derrotado. E quando o Gama 1 foi enfrentar o Gohan, ele teve uma certa facilidade lutando contra o Gohan, tanto o Super Saiyajin 1 quanto o Gohan Super Saiyajin 2. A hora que ele teve um pouco mais de dificuldade foi lutando contra o Gohan em Gohan místico, na forma mística. Porém, o problema do Gama 1 é que ele perdeu tecnicamente bastante energia. Enfrentando essas 3 formas do Gohan, ele perdeu 20% de energia mais ou menos. Mas ainda era muito pra lutar contra ele. Se, por exemplo, o Goku fosse enfrentar ele em Super Saiyajin 3, o Gama 1 ou o Gama 2, tanto faz, né, no caso, eles devem ter o nível de poder bem próximo, eles sairiam vitoriosos, pois o gasto de energia que o Goku tem em Super Saiyajin 3 é muito grande. E o Gama 1, tanto o Gama 1 quanto o Gama 2, eles conseguem lutar em 100% até acabar a energia deles. Então, o Gama 1 e o Gama 2 têm o mesmo poder que o Goku Super Saiyajin 3, que enfrentou o Gohan místico, que pela toda a fanbase, né, considera o Gohan místico no mesmo patamar ou até superior ao Goku Super Saiyajin 3. A fanbase toda tem essa questão. Só que quando o Gama 2 foi enfrentar o Piccolo na segunda rodada entre eles dois, eles estavam no mesmo nível de poder, digamos assim. E o Piccolo teve um aumento de poder pelo Shenlong. A gente não tem uma margem de saber quanto que foi o aumento e tudo mais, mas
provavelmente o Piccolo está agora na mesma margem de poder que o Goku Super Saiyajin 3. E eu não coloco o Super Saiyajin 3 antigo, naquela que enfrentou o Buu ou que enfrentou o Bills. Eu digo atualmente. Tanto o Gohan quanto o Piccolo, e o Gama 1 e o Gama 2, eles estão no mesmo nível de poder que o Goku atualmente. Eu esqueci de avisar aí, mas eu não tenho a DLC do Xenoverse do Super Heroes. Então eu coloquei o Piccolo e o Gohan na uma versão que dê pra entender, pelo menos é só pra ilustrar. Desculpa por ter esquecido, eu já fui direto no assunto e esqueci dessa parte, de falar essa parte. Então, continuando o raciocínio, o Piccolo, ele enfrentou o Cell Max sem estar na sua forma de poder total. Porque lembrando que por conta da miopia do Gohan, quando o Piccolo foi entregar o broto Senju lá, o negócio Senju, eu esqueci como, o feijão Senju, é que no Xenoverse é broto Senju, né, se eu não me engano. Mas então, quando ele foi entregar, o Gohan acabou deixando cair. Então o único feijão Senju lá foi dado pro Gohan, que tecnicamente foi mal explorado. Então o Piccolo, na forma laranja dele, a orange, ele enfrentou o Cell Max sem estar com o poder total. Mas também ele foi derrotado pelo Cell Max com uma certa facilidade, se for ver. Então a forma do Piccolo orange e do Gohan bestial deve estar no mesmo patamar que o do Gohan, do Goku e do Vegeta no Super Saiyajin Deus. Talvez esteja um pouco acima ou abaixo, mas eu não acho que o Piccolo Orange e o Gohan Bestial vai estar tão acima assim para chegar no ponto de se igualar com o Blue ou até mesmo superar o Blue. Eu acho que ele tá, não tem como ele tá tão acima assim. Só se o Gohan e o Piccolo tivessem um treinamento mais um pouco aprofundado. Porque lembrando que o Piccolo só teve um aumento de poder por conta do Shenlong e o Gohan nem treinando tava. E o Gohan ele treinou com o Piccolo para o torneio do poder, mas posteriormente ele parou de treinar novamente. Então é dito até no filme, Gohan voltou a parar de treinar. Ele estava treinando esporadicamente para aprender a técnica do Piccolo ou coisa do tipo. Ele não estava treinando intensivo ou para ter um aumento de poder e tudo mais. E o Piccolo estava treinando, ele continuou treinando mesmo depois do torneio do Universo 6 com o Universo 7, no torneio do poder, na saga do Moro, na saga do Granola, todas essas sagas aí, o Piccolo continuou treinando. Então o Piccolo continuou se fortalecendo, além de ter treinado a Pan. Então, mesmo que a Pan não seja tão poderosa assim, ou coisa do tipo, ele continuou fortalecendo o seu corpo e seu espírito. Então, não tem como falar que ele é fraco, porque ele não é. Mas eu não digo que ele é tão poderoso assim e teve um aumento de poder tão grande assim para superar o Goku Super Saiyajin Blue e o Vegeta Super Saiyajin Blue. O Gohan é meio evidente, né, que não tem como, só se ele voltasse a treinar. Aí sim, a forma bestial dele talvez fosse relativamente mais forte.
Fora aí que a forma tanto orange e tanto bestial foi mal explorada. O Gohan só se transformou no bestial, usou uma Maquinca Sapô e pronto. Ele não teve um desenvolvimento e tudo mais, nem teve uma explicação do que é a forma bestial, da onde ela surgiu. Ele só ganhou um novo poder, sem explicação nenhuma. Não é nenhum poder Super Saiyajin, não é a evolução do místico. O que seria a transformação para explicar ele se tornar mais poderoso do que o Blue ou algo do tipo. Fora que tem a questão que a gente tem que lembrar que o Goku tem o Super Saiyajin Blue Full Power. Ele não é o Blue mais, é um Blue já mais desenvolvido. E o Vegeta, ele tem o Blue evoluído. Então, como que o Piccolo e o Gohan ia superar essas duas formas? Mesmo que eles vão coloquem muita coisa de roteiro e tudo mais, e eles consigam se igualar ao poder do Blue ou algo do tipo. Como que eles iam derrotar as evoluções do Blue? Que querendo ou não, cada um dos dois tem uma evolução do Blue. É como se fosse o Blue fase 2 ou algo do tipo. É como se fosse aquele Super Saiyajin, o Super Vegito e coisas do tipo. Talvez o Gohan e o Piccolo Orange consiga derrotar o Super Saiyajin Deus, mas derrotar ou ter um poder tão próximo assim do Blue, eu acho que é um pouco forçar a barra. Fora que também tem a questão do Goku ele ter o Super Saiyajin Blue 10 vezes, aumentado 10 vezes e tudo mais do Kaioken, né? Então eu acho muito improvável deles terem um poder tão alto assim pra querer colocar igual a fanbase coloca, sabe? Não é porque é uma transformação nova que ela é mais poderosa assim. Não é assim que funciona, tá ligado? Tem que colocar na questão do personagem também. Poder base do personagem. Se o poder base do personagem é X, não tem como uma transformação aumentar, tipo, um tanto assim pra ele se transformar em alguém mais poderoso. Mas querem usar umas falas que meio que distorceram do Akira e tudo mais. Mas por eu ter reassistido, eu reavaliei a questão do que eu achava do Bestial. Eu acho a Bestial uma transformação bem meio sem noção e tudo mais. Foi só pra questão de venda e, sei lá, querer dar um destaque maior pro personagem porque a fanbase gosta. Ou algo do tipo. Porque a transformação dos dois, principalmente a Bestial, não faz muito sentido. E tecnicamente o Gohan só usa o Bestial pra usar o Mankinkan Sapô. E pronto. O Gama 2 nem precisava ter morrido se era pra simplesmente fazer isso. Porque ele ter morrido não fez diferença nenhuma no final. O Goku não. O Gohan poderia ter usado o Mankinkan Sapô de qualquer jeito no final. Tipo, não faria tanta diferença não fez, na verdade, né, tanta diferença o Gama 2 ter morrido ou não. Poderia ter colocado que o poder do Mankeiko Sapo naquela hora era muito superior à defesa do cristal que tinha na cabeça do Cell Max ou algo do tipo. Eu acho mais provável o Cell Max conseguir se igualar ao poder do Blue do que as transformações do Piccolo e do Gohan. Mas essa é a minha opinião. Se
quiserem deixar sua opinião aí. Eu vou falar assuntos aleatórios conforme os vídeos forem passando e eu for pensando em alguma coisa. Eu não sei se eu vou postar vídeo igual o canal principal, mas é isso. Obrigado por assistir e até